Você nota a mudança? Sente que portas que antes se abriam agora travam, que rostos se afastam, que planos simplesmente desmancham na sua mão? Há momentos em que a vida parece uma mesa virada, tudo pelo chão, peças espalhadas e você tentando recolher cacos que não se encaixam mais. Se esta palavra está tocando você agora, inscreva-se e venha caminhar conosco enquanto olhamos para o que Deus está fazendo, mesmo quando tudo parece dar errado. É importante começar reconhecendo a realidade da dor. Não vou diminuir o que você sente. Perder um emprego, ver um relacionamento ruir, receber um diagnóstico, sentir uma porta fechada nos seus sonhos, tudo isso fere. Você tenta consertar, reapega, procura explicações, culpa-se ou procura culpados. À noite a cabeça não sossega. Pela manhã, a rotina parece vazia. Essa sensação de perda tem rosto, cheiro, peso. É humana e legítima. Antes de ouvir qualquer interpretação espiritual, precisamos validar. Dói. E essa dor merece ser acolhida. Agora permita-me apresentar outra lente para olhar esse mesmo sofrimento. Em Isaías 43:19, Deus fala que fará algo novo, que abrirá um caminho onde parecia não haver caminho, que fará correr águas no deserto. Essa promessa não anula a dor que você vive, ela lhe dá um mapa diferente. Aquilo que parece destruição pode, nas mãos de Deus, ser o preparo para algo novo. Nem sempre conseguimos ver imediatamente o que Ele está preparando. Muitas vezes o trabalho acontece nos bastidores. Mas há um fio condutor. Deus não abandona. Ele reordena. Imagine um oleiro diante de um vaso rachado. Jeremias 18 nos apresenta essa cena com simplicidade e profundidade. O oleiro modela, desfaz, remolda. Quando o barro não responde como ele deseja, o artesão não se revolta contra o barro. Ele o devolve ao forno, ao torno, às mãos renovadoras. Assim, às vezes Deus permite que aquilo que estava frágil se quebre, para que possa ser refeito melhor. Não digo que Deus provoca a dor por prazer. Digo que, em sua sabedoria, Ele usa circunstâncias para restaurar, refinar e alinhar para o propósito. O vaso quebrado não é desprezado. Pode tornar-se outra obra, mais bela em proporção à entrega do oleiro. Essa imagem do oleiro ajuda a distinguir destruição de restauração. Quando algo é arrancado da sua vida, um hábito, uma relação que te puxa para baixo, uma oportunidade que fechou, isso nem sempre é castigo, nem sinal de abandono. Pode ser poda. Jesus mesmo disse que o Pai poda para que a videira dê mais fruto. João 15:2. Poda dói, galhos vão ao chão, parecem perdas irreparáveis. Mas a poda é sobretudo um ato de cuidado. O propósito é frutificar. Portanto, quando o amargo invade, pergunte-se, que fruto maior esse corte pode permitir no futuro? Onde pode nascer uma nova folhagem, mais forte e mais sadia? Enquanto isso acontece, há uma fase de limpeza. Deus não apenas corta, Ele também cura feridas. Os salmos nos lembram que o Senhor cura os corações quebrantados e consola os que choram. Salmos 147:3. E se hoje a sua noite é longa, permita-me lembrar que choro tem um tempo, mas a promessa de alegria renova pela manhã. Salmo 30:5. Não é minimizar o luto, é afirmar que o consolo divino acompanha o processo. A limpeza passa por pedir ajuda, por falar com pessoas de confiança, por buscar apoio que seja saudável. Oração, comunidade, às vezes terapia. Deus usa remédios humanos para operar seu cuidado. Há também um movimento que chamamos de alinhamento invisível. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo é bom em si mesmo, mas que Deus é capaz de tecer até os fios mais ásperos em algo que sirva ao propósito redentor. Pense em uma orquestra, em que nos bastidores, músicos afinam seus instrumentos, expectativas se ajustam, partituras são reorganizadas até que a sinfonia esteja pronta para soar. Você pode não ver a orquestra, mas ela trabalha. É assim que muitas vezes Deus age, movendo peças que você não enxerga. Por isso, a tentação de correr atrás de todas as respostas pode ser às vezes um impedir que o processo avance. Confiança não é passividade, é sofrer com fé ativa, cuidando do que está ao seu alcance e confiando no que está além. Quero agora desmembrar esse processo em 4 movimentos, para que você tenha um mapa prático e não apenas imagens poéticas. Quebra, limpeza, poda e alinhamento. Cada etapa traz desafios e atitudes que você pode tomar. Primeiro, a quebra. Quando algo se parte, você tem 2 opções. Tentar colar do mesmo jeito, transformando-o numa casca frágil que explode a menor pressão, ou entregar ao oleiro.
Colar com fita adesiva emocional, racionalizações e negociações internas só adia a reforma. Entregar ao oleiro exige humildade, admitir a fragilidade, parar a tentativa de controle e permitir que ele examine as rachaduras. Uma atitude prática nesse momento é nomear a perda, escrevê-la, falar com alguém que te escute sem julgar e permitir-se sentir o luto. Não corra para consertos rápidos. Há um tempo para recolher os cacos, para lamentar, para prestar contas consigo mesmo e com Deus. Segundo, a limpeza. Após a quebra, vem o processo de retirada do que não serve mais. Isso pode se manifestar de muitas formas. Pessoas que consumiam sua paz, hábitos que desviavam seu foco, lugares que corroíam sua alma. Limpeza é dolorosa, porque exige desapego. Praticamente, você pode começar escolhendo uma ou duas coisas para deixar ir, apagar contatos que só trazem dor, reduzir exposição a ambientes tóxicos, criar rotinas que substituam antigos vazios. Ao mesmo tempo, permita que Deus cure. Leia salmos que falem de consolo, peça a presença de Deus em oração e aceite o sustento da comunidade. Lembre-se, cura interior é processo, não precisa ser instantâneo para ser real. Terceiro, a poda. Aqui entra a ideia de propósito e frutificação. Poda não é destruição sem sentido, é direcionamento. Você pode ser tentado a buscar sinais externos imediatos de restauração, um emprego novo, uma reconciliação rápida. E quando isso não acontece, se desespera. Entenda, poda faz crescer o que é essencial. Praticamente, invista naquilo que traz fruto. Tempo de qualidade com Deus, formação de caráter, desenvolvimento de dons, relacionamentos que edificam. Aprenda a dizer não acolhedor, delimitar o que te drena para proteger o que te constrói. O fruto que Deus quer em você requer raízes mais profundas, não brotos passageiros. Quarto, o alinhamento invisível. É a esperança tecida em segredo. Pode ser que portas se fechem sem explicação lógica, mas no futuro você verá como isso evitou algo que te desviaria do propósito. Em outras ocasiões, uma perda abre espaço para oportunidades que só a maturidade adquirida na dor poderia aproveitar. Praticamente, mantenha uma disciplina diária de gratidão e abertura. Reconheça pequenas vitórias, valorize aprendizagens, esteja atento a portas que se abrem discretamente. Confiança também se manifesta em atos simples. Levantar de manhã e escolher a paz, voltar ao trabalho com dedicação, conversar com alguém que precisa de apoio. Essas pequenas fidelidades são os fios que Deus usa para reconstruir. Ao longo desse percurso, 3 atitudes concretas podem ancorar sua caminhada. Primeiro, desapego decidido. Não confunda desapego com indiferença. Desapego é permitir que Deus remova o que te impedia, sem agarrar-se a justificativas para manter o velho. Segundo, paciência ativa. Não fique parado na expectativa passiva de um milagre instantâneo que conserte tudo. Trabalhe nas áreas que você pode trabalhar e confie no tempo de Deus. Terceiro, comunidade responsável. Partilhe suas dores com irmãos maduros, com um líder, com alguém que possa orar por você e caminhar junto. A fé se vive em comunidade, não em isolamento heróico. Há também perigos que devemos evitar. Não atribua cada perda a um pecado específico seu. Isso cria um peso inútil e uma culpa que paralisa. Não invente explicações simplistas. Não deixe que a promessa de Deus seja uma desculpa para evitar responsabilidade pessoal. E não permita que alguém transforme a sua dor em espetáculo ou em mercadoria espiritual. Discernimento e humildade são essenciais. Quero contar de forma simples e anônima a história de uma pessoa que talvez pareça com a sua história. Era alguém que construiu sua identidade em torno de um cargo, de uma função. Quando a posição acabou, veio um vazio tão grande que a pessoa se viu sem mapa. No processo, perdeu algumas amizades que eram superficiais, mas encontrou outras que permaneceram. Passou meses em oração, em terapia, em leitura e permitiu que Deus a moldasse. Não houve retorno imediato ao mesmo cargo. Houve antes uma restauração de prioridades: família, paz interior, serviço de coração. Mais adiante vieram oportunidades diferentes, não as mesmas portas de antes, mas portas alinhadas com um novo caráter. Essa história não promete que o mesmo ocorrerá com você da mesma maneira. Promete, porém, que o oleiro é fiel em sua arte de moldar. Ao falar dessas coisas, sei que a pergunta mais prática vem à tona. E agora? O que eu faço quando tudo parece ser tirado de mim?
Vou sugerir passos concretos, curtos e possíveis. 1. Pare de consertar imediatamente tudo que se move. Respire e observe o que foi realmente perdido. Chore se precisar. Nomeie as dores. 2. Entregue isso a Deus em oração sincera. Diga a Ele o que dói, sem artifícios. Fale em linguagem direta. Deus não se assusta com lágrimas. 3. Faça um inventário de prioridades. O que vale a pena preservar? O que precisa ir? O que precisa ser restaurado com nova forma? 4. Procure apoio. Um amigo confiável, um líder espiritual, um profissional quando necessário. A fé e a prática humana caminham juntas. 5. Plante pequenas sementes. Rotina de leitura bíblica, prática de gratidão, atos de serviço. Crescimento frequentemente vem de pequenas fidelidades. Enquanto você faz isso, permita que as promessas bíblicas sustentem seu coração. Lembre-se, eu faço uma coisa nova, disse Deus em Isaías 43:19, e isso frequentemente começa no invisível. Lembre-se também do oleiro de Jeremias 18, que modela com paciência. Relembre Jesus que falou sobre a poda em João 15:2. O objetivo é dar fruto. Tenha em mente que, ainda que noites de choro existam, a alegria pode vir pela manhã. Salmo 35. E saiba que o Senhor cura o quebrantado e conserta as feridas do coração. Salmo 147:3. E, finalmente, segure a esperança de que, de alguma maneira misteriosa, todas as coisas podem cooperar para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8:28. Essas não são fórmulas mágicas, são âncoras para a sua fé. Agora, quero orar com você. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti com as mãos vazias e o coração pesado. Senhor, não queremos entender tudo, queremos confiar. Pai, reconhecemos que há coisas em nossas vidas que precisam ser tiradas, desmontadas, refeitas. Ajuda-nos a soltar o que nos prende, a não agarrar o passado como se ele definisse nosso valor. Consola os que choram, cura os corações feridos, dá paz a quem vive em ansiedade. Senhor Jesus, aprende-nos a ver o trabalho das Tuas mãos mesmo quando só enxergamos os cacos. Dá-nos coragem para confiar no processo, paciência para esperar o tempo de alinhamento e sabedoria para agir onde somos chamados a agir. Intercedemos por cada pessoa ouvindo isto agora. Dá-lhes provisão nas necessidades, companhia nos momentos de solidão e a certeza de que nada do que se quebra fica fora do Teu olhar. Fortalece a fé que vacila, acalenta o que está desfeito e faz brotar, no tempo certo, fruto que glorifica o Teu nome. Em Tuas mãos entregamos nossas perdas e nossos sonhos. Oramos assim, confiantes em Ti. Amém. Se você sentiu essa oração como um socorro, escreva nos comentários uma declaração de fé. Eu confio na reorganização de Deus. Deixe essa frase como um testemunho que fortalece outros. Confira o comentário fixado para encontrar materiais de apoio, meditações, orações guiadas e sugestões práticas para esse tempo de reconstrução. E, se conhecer alguém que está passando por uma temporada parecida, compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Para concluir, volto à pergunta inicial. Você nota a mudança? Talvez os sinais sejam sutis, portas fechadas, pessoas saindo, planos interrompidos, mas quando olhamos com olhos de fé, percebemos um movimento maior. Deus está removendo tudo o que te segurava, não para te empobrecer, mas para te reconfigurar para o que Ele tem de melhor. Isso exige dor, exige entrega e exige paciência. Mas também exige coragem. A coragem de libertar o que já não serve, de permanecer no processo, de acreditar que o oleiro tem mãos habilidosas. Permaneça fiel no pequeno, confie no invisível, não tema a poda. Que a sua dor não seja em vão, mas a raiz de uma nova estação de fruto e de sentido. Eu creio que Deus está trabalhando em você, às vezes tirando, às vezes curando, sempre redirecionando, para que o que venha seja maior do que aquilo que se foi.